O professor Marco Aurélio lembrou, e a senhora também já tinha tocado nessa questão, dessa uma ação de chantagem que ocorre lá no parlamento, né? Ele tocou em algumas questões também, o professor Marco Aurélio, do assistencialismo, que eu sei que são questões que o Partido Novo destaca. Eu passo a senhora, quer dizer, essa crise que nós estamos vivendo é uma crise do sistema, pode ser presidencialista, alguns advogam semipresidencialismo, com eleição direta de presidente da República, mas com primeiro-ministro, tal qual o exemplo francês e com algumas distinções, o exemplo português, né? Eu passo para a senhora, como é conviver nesse cotidiano? Certamente a senhora é muito pressionada, as pessoas demandam a senhora, querem as emendas, falam, o deputado tem emenda, a senhora não, como é que é? A senhora, eu votei na senhora, etc. tal. Então, esse cotidiano em que vocês estão dentro do Congresso, dentro da Câmara dos Deputados, que é a Casa do Povo, como é que fica essa questão de assistencialismo, chantagem, pressão, como é que é esse dia a dia? Olha, para deputados assim que tem voto, né, conceitual mesmo. É voto de opinião. É voto de opinião, exatamente. A gente é pressionado muitas vezes as pessoas falam, não, porque o deputado tal mandou X milhões para cá. Eu falei, escuta, a gente não é medido por isso, a gente vai lá, trabalha. Hoje existe uma pressão enorme e, infelizmente, os deputados não precisam de mais nada para se eleger, porque realmente as emendas já fazem o trabalho dentro dos currais, dentro do clientelismo que já falamos. Eu acho que a grande questão aqui é como sair disso, né? Porque com visões de mundo diferente ou não, eu acho que o objetivo ali devia ser claro, todo mundo devia ter empenhado para o bem comum, para deixar um país melhor para as próximas gerações. O que eu vejo, objetivamente falando, é um show de horror. Eu vejo deputados federais sustentando vereadores para ficar alimentando os currais e os prefeitos. Eu vejo prefeitos, entidades, passando pires para deputado o dia inteiro. Eu acho isso um escândalo, porque a gente concentra todo o dinheiro em Brasília, dá um poder enorme para deputados que vão ficar se elegendo 20, 30, sei lá quantos anos que vão ficar ali, porque dinheiro tem de sobra para isso, e todo mundo vai lá para passar pires e tá bom, eu te mando tanto e vocês trabalham para mim na próxima eleição. Então, quer dizer, é um ciclo horroroso, que não tem nada de virtuoso, e que parece que se perpetua. E isso, na minha visão, só piora, porque cada vez mais o sistema fica fechado e quem está mandando no país hoje são 5, 6 caciques partidários, gente. Isso é um terror, porque contam voto, né? Eu não quero voltar de novo naquele assunto, porque a gente vai fazer uma sessão específica para isso do aumento de deputados, mas ali foram contemplados estados, eu não estou nem falando pelo fato de ser uma deputada de São Paulo, que ficou muito indignada com o que aconteceu, mas ali estados que não cresceram nada, que não deveriam ter outro deputado, deram deputados para esses estados para terem o número de votos para aprovar. Isso é uma aberração. A gente criou cidadãos de primeira, segunda e terceira categoria. Cidadão não vale mais a mesma coisa. Cidadão de outro estado vale 10 vezes mais que um cidadão paulista. É um absurdo. Então, voltando aqui só para a gente finalizar. O que eu vejo hoje no Congresso é que os deputados em si é a reeleição e o próprio umbigo que está contando agora. O futuro, a educação e, infelizmente, a questão da autonomia, de fazer com que a pessoa saia da pobreza, porque a visão do Partido Novo, e isso para mim é muito claro, e falo especialmente por mim, eu sou professora universitária, eu trabalho para dar autonomia para as pessoas, e acho que qualquer escola pública tem que dar autonomia para as pessoas serem independentes e sair da rampa da pobreza. Esse é o objetivo, deixar as pessoas independentes. Então, quando eu ouço o professor Marco Aurélio falar da questão do assistencialismo, uma coisa que a gente ataca muito. Uma coisa é ser pontual para você ensinar a pescar e fazer sair da pobreza. Outra coisa é manter esse ciclo. Hoje nós temos estados no nosso país que 80% a 90% vive de Bolsa Família. Vive de bolsa isso, bolsa aquilo. Hoje em dia, no nosso estado de São Paulo, a gente não consegue, tem emprego que não consegue ser preenchido, porque as pessoas não querem ir porque estão perto em Bolsa Família, ou então porque o filho recebe pé de meia e se for registrado não pode trabalhar porque o filho perde pé de meia. A gente tem incentivos perversos, então a gente precisa rediscutir isso também. Deputada. Bom, agora eu quero falar para o telespectador, porque primeiro eu vou convidar o professor Marco Aurélio para passar um mês lá em Brasília, no meu gabinete. Já está convidado, hein, deputado? Ele tem uma visão meio ingênua do que são aqueles deputados, entendeu? E do que são aqueles partidos. Sim. Eu quero só dar 2 exemplos. Sim. Quando a Dilma foi deposta,
teve ministro... A Constituição determinava aquilo, deputado. Ela foi deposta. Tá. Tinha ministro que estava 2 dias antes, entende, no cargo, e depois ele passou para o Temer 2 dias depois. Ele virou ministro do próprio Temer. Veja você, esse é o centrão, tá? É essa a questão. Todos apoiaram o Temer. O Temer tinha 2% de popularidade, 2%, e não foi impeachmentado com aquela questão do Joesley, lembra? Tá. Segundo, sobe o Bolsonaro. O Bolsonaro falou, sou outsider, 8 mandatos. Eu sou outsider, eu não quero saber do centrão. O Lira veio para o meu lado ali, da esquerda, e falou assim, eu não aguento aquela zoeira com aqueles caras filmando o tempo todo, entende? Essa extrema-direita e tal. Até que eles caíram no colo do Lira, que ele ia ser impeachmentado, porque ele estava ameaçando a democracia, chamou o Xandão de canalha, fez comício da porta do quartel, ele queria dar um autogolpe 3 anos antes, 2021, entendeu? Então, veja, isso é o governo, o Centrão entrou, dominou totalmente o Bolsonaro falou, só quero me eleger, entende? O orçamento é de vocês, foi isso que ele entregou totalmente o Bolsonaro. Sabe por quê, Adriano? Eu vou dizer para você, o Lula fez bem entrar no Supremo, mas não é nem para ganhar o IOF só, que é legal e constitucional e vai ganhar, entende? Mas é porque ele ficaria desmoralizado, porque tem no Congresso hoje uma visão que é tocada pelo bolsonarismo e que o Centrão aderiu, que é a seguinte: o Congresso pode derrubar qualquer medida do Supremo e qualquer medida do Executivo, desde que ele tenha maioria. Não, não é verdade. Se você rompe com a Constituição, o Supremo, por exemplo, a questão do marco legal dos indígenas, certo? Já foi decidido 9-2. Eles votaram uma PEC lá, porque eles têm maioria, e eles acham que derrubaram a PEC. Como assim? Entende? Você vai decidir uma questão constitucional que foi amplamente discutida, entende? Assim, a questão do IOF, eles podem ter maioria parlamentar, mas eles não podem usar um instrumento que não seja constitucional, que é o decreto que permite ao executivo, decreto. Agora, se é lei é outra coisa, tem maioria para aprovar a lei, etc. e tal. Então, isso é uma usurpação. Vou dizer mais, o senhor Hugo Mota, veja, fez uma reunião, o Marco Aurélio, fez uma reunião com o Haddad, entende? O Alcolumbre, todos os líderes e tal, falaram assim, vamos negociar o IOF. Eu estou sabendo de tudo, Adriano. Vamos negociar o IOF. Vai cair isso aqui no IOF, isso aqui vai ficar, até 1/3 que ia ficar. Mas, então, vamos votar as bets, entende? Um aumento para as bets, que é essa jogatina que corrompe a juventude e a adolescência de 12% para 18%, entende? Vamos falar das mega isenções fiscais que o pessoal sempre votou contra desde 2012, 10, entende? Quem falou que era 600 bi de isenções? O próprio Mota, na entrevista coletiva, entende? Ele fez e sim, vamos sim taxar LCI e LCA do agro e da indústria. Por quê? Artigo da Miriam Leitão. Sabe quanto eles já arrecadaram? 1,7 trilhão. Isso. Fora o Pronaf, que é 500 bi, entende? Eles arrecadaram isso. E para investimento, eles não gastam nem 40%, eles não querem pagar 5%. Mas isso foi acordado na reunião. De repente, eles chamam uma reunião às 11h45, 23h45 da noite, no dia seguinte, semana de São João, que ele mandou todo mundo para casa, entende? Sabe o que ele fez? Falou, aqui não vota nada. Mas sabe por que ele fez isso? Porque no dia seguinte ele veio para São Paulo, numa entrevista aqui no jornal Valor, com o capital financeiro, entendeu? E depois ele voltou para Brasília, reuniu os líderes do Centrão, o Novo foi excluído, o pessoal também, entendeu? E vamos falar, não tem mais votação, entendeu? Não vai ter votação nenhuma, sabe por quê? Ele recebeu uma chamada aqui. O Congresso é formado por mais de 300 empresários. Marco Aurélio, isso não muda no Brasil e cada vez piora mais. Então, eles não têm compromisso com o povo. E a segunda questão, aí eu quero discutir. Outro dia, o rei do ovo, um dos mais trilionários aí, falou o seguinte,
tem que acabar com o Bolsa Família, porque eu não tenho mais mão de obra, papapá e tal, entende? E um deputado lá, o Napoleão de Hospício, do PL, arrematou com a seguinte questão: as pessoas que recebem, em que estão na mão do Bolsa Família, não terão mais o direito de voto, enquanto receberem, caçar a cidadania. Isso é do PL. Veja você, isso é um atentado à democracia, à cidadania. Sim. Esses são os deputados lá do Congresso Nacional, grande maioria, porque eu não generalizo nada. Sim, eu sim. discuto com deputados que têm ideologia, programa, projeto, etc. Mas aí falta caráter e compromisso. Aí quando você fala, peraí, eu fui da reforma tributária inteira, sim, e agora eu sou do GT do imposto de renda. Eu vou lá, discuto, eu dou todos os números aqui que dizem como é que você tapa o buraco, como é que você vai investir no PAC, como é que você vai investir na saúde pública. Eu fui autor do primeiro Plano Nacional de Educação. Nós trabalhamos 3 décadas com 10% do PIB, não passa de 5% do PIB. Aí eu quero dizer o seguinte: como é que você forma gente para alavancar para o futuro, como fizeram o Japão, a Coreia, que saiu de uma guerra, o Japão que saiu de uma guerra. Se você não tem, não é, isso é até, eu não sei, eu acho perverso dizer que as pessoas não precisam do Bolsa Família. O Bolsa Família é um exemplo para criar só dignidade. Quem vai para a carteira assinada, quer ir para a carteira assinada. Deputado, perfeito. Deixa e para ter igualdade perfeito, social. Perfeito.